Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, entre outras coisas. Aproveito para uma filosofia da consciência. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. Se tiverem mesmo interesse em seguir o meu canal, coloca lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberá uma notificação. E o tema que eu escolhi para hoje é relacionamentos e individualismo intelectual e terapêutico. Porque eu vejo, interpreto, estudo, dos estudos que eu faço e de investigação e até do atendimento às pessoas e tentar perceber o que é que causa a infelicidade e o que é que causa a felicidade nas pessoas. Eu vejo que hoje em dia a educação, o ensino normal, as pessoas são forçadas a olhar para fora. Hoje em dia não só, as pessoas têm uma herança, são forçadas a olhar para fora. As pessoas desde que nascem são forçadas muitas vezes a cumprir a lei, a cumprir obrigações, umas mais certas, outras menos certas. As pessoas não são incentivadas a fazer uso da própria liberdade. As pessoas são quase forçadas a seguir o caminho que as outras pessoas seguem, a seguir uma maioria, a imitar e incorporar valores. Então as pessoas as pessoas muitas vezes são formatadas a ser exatamente igual aos pais, exatamente iguais às pessoas com quem convivem. É quase como uma ditadura que as pessoas vão vivendo nos relacionamentos interpessoais. As pessoas são forçadas simplesmente a olhar para fora, a estar sempre centradas fora. Há um culto do exterior e da relação e do relacional. Sempre que há algum problema, uma pessoa olha para fora. Esta é a questão do ego. O nosso ego é um sistema de sobrevivência que nos faz viver de fora para dentro, que nos faz imitar, incorporar. O mesmo sistema que nos faz aprender faz-nos também imitar, incorporar. A pessoa está sempre a realizar-se fora para dentro. O outro faz aquilo, o outro educa aquilo, a pessoa incorpora, com muitas vezes sem pensamento crítico. O nosso ego é um sistema de sobrevivência que está aqui para nos fazer fugir da dor e da morte. Portanto, se é desconfortável eu ser uma pessoa diferente, ou afirmar como eu verdadeiramente sou, o nosso ego, entre aspas, o sistema de sobrevivência dispara porque é desconfortável e uma pessoa, é melhor não ser diferente, é melhor não ser como os outros, é melhor eu ser como os outros, quer dizer, porque senão será desconfortável e eu não quero ser rejeitado pelos outros. Portanto, há um culto do exterior e do relacional. Sempre que há algum problema, é a síndrome da vitimização. A pessoa culpa o outro, não é que está o culpado. A pessoa tem uma frustração e insatisfação afetiva e sexual, chega a casa, está frustrada, insatisfeita, começa a procurar defeitos nas coisas e naquilo que os outros fizeram ou não fizeram para culpar pela própria frustração e insatisfação. Alguém numa família faz comida, tem menos sal, tem menos não sei o quê, a pessoa que está frustrada e insatisfeita já começa a ser a culpa da comida e de quem fez a comida pela própria frustração e insatisfação. Como as pessoas têm o culto da relação e do exterior e dos outros, as pessoas ignoram muitas vezes a responsabilidade que têm relativamente à própria infelicidade. As pessoas já repararam que muitas vezes a pessoa acaba um relacionamento e já está a pensar em outras pessoas, não é que está? Não é que vai aparecer alguém para me tapar o vazio. Então, as pessoas estão sempre a projetar a felicidade fora. Como as pessoas, como há um culto, muitas vezes, educacional, de formação, de formatação das pessoas olharem sempre para fora, não há o culto da pessoa se centrar em si mesma e perceber os seus problemas, perceber a origem dos seus problemas, das suas frustrações, das suas angústias, as suas dúvidas existenciais, as suas crises existenciais. A pessoa não olha para fora. De repente o culpado está sempre fora. A pessoa não olha para dentro, de repente o culpado está sempre fora. Então, o que é que propõe este individualismo intelectual e terapêutico? Que de uma maneira ou de outra as pessoas já estão habituadas a perceber que é preciso olhar para dentro, é preciso a pessoa desenvolver autoestima, que a autoestima, entre outras coisas, é a independência emocional, a pessoa não depender emocionalmente dos outros para se sentir bem consigo mesmo, a necessidade de autoconsciência, de autoajuda, todo esse tipo de coisas. O que é que isso implica? A necessidade de fazer uso da própria liberdade, fazer escolhas diferentes. Principalmente quando se está infeliz, é preciso fazer escolhas diferentes, é preciso fazer uso da liberdade que se tem para sair do estado de infelicidade e se transitar para um estado de felicidade. Portanto, tudo isto relacionado com a liberdade, voltar para a liberdade é uma coisa estranha, porque a pessoa está habituada a ser escrava do exterior, dos relacionamentos. Eu preciso que o outro goste de mim para eu gostar de mim, eu preciso que o outro ou que outra pessoa me aceite. Estão a compreender? Preciso satisfazer as expectativas que as outras pessoas tenham de mim para eu me sentir bem comigo mesmo. Então a pessoa está sempre a tentar realizar-se de fora para dentro. Isso é o nosso ego. Tentar realizar-se de fora para dentro.
tentar sobreviver. Então, sempre que uma pessoa pensa em necessidade de a liberdade, como eu estive a falar, de autoestima, autoconsciência, autoaceitação, autocentragem, por exemplo, uma pessoa está sempre a pedir à individualidade para voltar-se para dentro. Sempre que uma pessoa recebe alguém para ajudar, filosoficamente, um consultório de psicologia, seja o que for, a pessoa tem de sempre ajudar a outra pessoa a perceber de que forma é que as suas escolhas estão a criar uma situação infeliz e de que forma é que outras escolhas têm de acontecer para criar uma situação mais feliz ou para ajudar a resolver os problemas. Portanto, sempre que uma pessoa fala em escolha, uma pessoa fala em liberdade. E esta liberdade acontece de dentro para fora, não acontece de fora para dentro. Os relacionamentos, eles por si só não têm liberdade. Cada pessoa que se relaciona é que tem liberdade. Portanto, sempre que se quer ajudar alguém, tem de se ajudar no enquadramento da liberdade. E como a liberdade acontece de dentro para fora, a pessoa tem de se centrar dentro da própria liberdade. Portanto, a pessoa tem de fazer um movimento individualista, em que procura realizar-se de dentro para fora, em que a própria individualidade se centra na própria individualidade. O individualismo intelectual e terapêutico. Sempre que uma pessoa fala em liberdade intelectual, uma pessoa precisa de falar em liberdade emocional, uma pessoa precisa de falar em independência emocional. Porque a pessoa que não tem autoestima e que tem medo de ser rejeitada pelos outros, tem medo de não satisfazer as expectativas que os outros tenham de si, tem medo que os outros não gostem de si se a pessoa for diferente. A pessoa que tem medo que as outras pessoas não gostem de si por ser diferente, tem medo de realizar o exercício intelectual mesmo de forma inconsciente. Tem medo de pensar diferente. Tem medo de agir diferente por consequência. Tem medo de ser diferente por consequência. E tem medo de, ao ser diferente por consequência, ter como consequência ser rejeitado pelos outros. Portanto, a pessoa que não tem autoestima, que não tem independência emocional, terá a sua liberdade intelectual muito condicionada. Então, é preciso voltar para dentro, desenvolver a autoconsciência, desenvolver a autocentragem, desenvolver o bem-estar interior por si, em que uma pessoa que tem um ambiente independente e autossuficiente e que não dependa da aceitação dos outros, da valorização dos outros, para ser feliz, para se sentir bem dentro de si. Portanto, como há o culto do exterior e dos relacionamentos, as pessoas só sabem saltar de relacionamento em relacionamento. Como as pessoas não aprendem a centrar-se em si quando têm frustrações e insatisfações afetivas e sexuais, como as pessoas não aprendem a centrar-se em si para resolver o vazio interior, o vazio existencial, o problema da solidão, que é um problema individual, as pessoas centram-se fora e nunca conseguem resolver nada. Porque de repente a pessoa vai para um relacionamento a projetar a felicidade. Isto eu estou a falar de todo tipo de relacionamentos. A pessoa, até para a amizade, não só para relacionamento afetivo e sexual. A pessoa parte para um relacionamento já a projetar a felicidade no outro. Por isso é que a pessoa se sente tão mal quando é traída, quando outra pessoa não gosta de si, mas a pessoa gosta dela, entre aspas. Estão a perceber? Quando a pessoa se apaixona e outra pessoa não quer saber, as pessoas sofrem muito porque a pessoa o seu centro está fora de si mesma. Então as pessoas estão sempre a projetar a felicidade nos outros. E o que é que acontece que a pessoa que projeta a felicidade nos outros? A pessoa não consegue ser feliz, porque o outro faz escolhas diferentes, pensa de forma diferente. E imaginem que o outro quer tratar mal a nossa própria pessoa. A pessoa vai aceitar mil e uma coisas que não podem ser aceites. Muitas vezes as pessoas sujeitam-se todos os dias a ser maltratadas porque ser maltratado ao menos tem a atenção do outro. E como a pessoa tem uma solidão tão grande, que é um problema interior que não quer resolver, a pessoa prefere viver com uma pessoa com quem é maltratada do que, estão a perceber, do que voltar para dentro e enfrentar essa solidão. Então as pessoas estão sempre a colocar-se em posições de dependência emocional dos outros. Este mesmo movimento para fora que projeta a felicidade nos outros, que cria a dependência emocional dos outros e assim, é o mesmo movimento que culpa os outros por tudo o que acontece na própria vida ou dentro da própria individualidade, em termos emocionais, afetivos, sexuais. De repente, a outra pessoa, quando eu digo outra, é o outro ou outra, a outra pessoa passa a ser a responsável pela própria felicidade. Então, o centro passa a ser a responsável, a liberdade para transformar a própria vida está no outro. O poder da escolha está no outro. Então, a pessoa está sempre a empurrar para fora, sempre. Porquê é que as pessoas às vezes não querem... É difícil de ser livre, porque às vezes uma pessoa tem de fazer escolhas desconfortáveis, uma pessoa tem de pensar por si mesma. Uma pessoa está habituada a que os outros façam escolhas por si. Estão a compreender? E como a pessoa não quer fazer escolhas por si, porque de repente a liberdade vem sempre associada ao conceito de responsabilidade, como a pessoa não se quer responsável pela própria liberdade e pelas consequências que vêm da própria liberdade, a pessoa prefere centrar-se nos outros. De repente os outros começam a ser os responsáveis e depois os culpados pela própria infelicidade, pelas próprias frustrações,
afetivos e sexuais. Então uma pessoa está sempre a saltar de relacionamento em relacionamento, muitas vezes porque os relacionamentos correm mal, porque a pessoa não está bem dentro de si, porque projeta a felicidade nos outros, e depois salta para outro relacionamento porque de repente tem de aparecer alguém que vá salvar a própria pessoa da amargura. Tem de aparecer o príncipe encantado ou a princesa encantada para resolver a frustração e a insatisfação afetiva e sexual, para resolver o vazio existencial, para resolver a solidão. E este tipo de relacionamentos patológicos, esta forma de se relacionar de dentro para fora patológica, faz com que não haja felicidade em nenhum relacionamento, porque só há relacionamentos felizes quando há pessoas felizes, e as pessoas já nem sempre em conflito. De repente toda a gente é culpada da própria frustração e insatisfação. Qualquer relacionamento. Uma pessoa está frustrada, insatisfeita, infeliz, miserável, com um vazio interior, porque a pessoa não volta para dentro e não resolve a si mesma, está sempre a encontrar culpados de tudo e mais alguma coisa, até na dimensão política e social. A pessoa chega a casa, começa a projetar frustração e insatisfação em pequenas coisas que às vezes... O problema não são as pequenas coisas. O problema às vezes nem sequer é a casa estar ligeiramente desarrumada. O problema não é pequenas coisas do dia-a-dia ou da comida não estar insosso, ou seja o que for. O problema são as frustrações e insatisfações afetivas e sexuais que não estão a ser resolvidas. Porque a pessoa está sempre a arranjar culpados, a pessoa está sempre a olhar para fora. A pessoa sente solidão, tem de arranjar companhia, tem de repente, a solidão vai ser resolvida de fora para dentro. Vocês nunca ouviram aquela frase, célebre frase, da pessoa rodeada de pessoas, no entanto, sentir-se sozinho? A pessoa pode estar rodeada de pessoas a conviverem, no entanto, sentir um vazio interior. Porque a solidão é um problema individual, intrínseco, interior. Acontece de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é falta de companhia. É falta de essência, é falta de autocentragem. A pessoa está tão centrada nos outros, sempre a olhar para os outros, à procura de relacionamentos para tapar o vazio, que a pessoa, como não está para o vazio porque é falta de ser, a pessoa está vazia dela mesma, porque a pessoa está tão centrada fora que a pessoa não olha para dentro, a pessoa não se centra em si, a pessoa está vazia de si. Então a solidão é o próprio vazio existencial. A pessoa não olha para dentro. Porquê é que as pessoas têm medo de meditar? Há pessoas que começam a tremer quando começam a meditar. Sentem-se angustiadas e presas. Não é a meditação que está a fazer mal. A pessoa às vezes está tão habituada, tão a uma sistematização, tão formatada para olhar para fora, para os outros, sempre a ver, estressada, a fugir de si, que quando volta tem de voltar para dentro, por alguma razão, algum exercício que faz com que volte para dentro, a pessoa é obrigada a lidar com tudo aquilo que andou a fugir a vida toda. Então é um vazio muito grande, é uma sensação desagradável. Mas não é a meditação que é o problema. É o problema que já lá está, que precisa ser resolvido e que a pessoa anda a fugir. Porquê é que as pessoas se metem em determinados aditivos? Para procurar estados alterados de consciência com aditivos que depois prejudicam a saúde, prejudicam a vida, prejudicam tudo. A pessoa está a tentar fugir de alguma coisa interiormente. Isto não serve para ser julgador nem moralista, serve para pôr a pensar acerca das coisas, é para ser terapeuta. Então a pessoa passa a vida a fugir de si. Então, este individualismo intelectual e terapêutico que eu proponho é basicamente orientações que já existem na psicologia, que existem na filosofia. Não se pode depender tanto emocionalmente daquilo que os outros pensam, uma pessoa tem de centrar mais em si, fazer aquilo que acredita, aquilo que sente. Isso é individualismo. Todas aquelas orientações que uma pessoa dá a outra pessoa para ser feliz, para se afastar daquela pessoa que é nociva e que faz mal, para a pessoa pensar em si, isto é tudo individualismo intelectual e terapêutico. Não significa, e eu digo isto a outras pessoas, portanto, a felicidade das outras pessoas com liberdade e independência intelectual importa para mim. Importa criar mestres e não ovelhas, cordeiros. Estão a perceber? O verdadeiro mestre incentiva e ajuda a outra pessoa a ser mestre. E não a ser discípulo, não a estar sempre a depender, a colocar sempre uma posição de inferioridade, entre aspas. Sempre a depender emocionalmente de outras pessoas. Portanto, toda esta filosofia aplicada à consciência e à felicidade deve incentivar as pessoas a serem felizes por elas mesmas, entre elas mesmas. Deve ajudar a incentivar as pessoas a libertarem-se, tanto dos outros como de amarras na própria consciência, com os apegos e bloqueios intelectuais. Portanto, nós não vamos aprender a relacionar adequadamente com os outros enquanto não aprendemos a relacionarmos connosco próprios, a perceber porque é que temos determinadas reações com os outros. Porque é que de repente outra pessoa faz aquilo ou aquilo outro e uma pessoa reage muito mal. Às vezes outra pessoa não está a fazer nada. Ou então está a fazer e uma pessoa tem de se afastar. Estão a compreender? É preciso autoconsciência. Enquanto as pessoas não perceberem que precisam desenvolver autoconsciência, as pessoas não saberão relacionar com os outros. Porque a descoberta do outro começa na descoberta, na autodescoberta. Começa na descoberta da própria pessoa. Porque o mecanismo é o mesmo. Mas enquanto a pessoa não descobrir o mecanismo que tem para se conhecer a si mesma, a pessoa não conseguirá desenvolver o mecanismo para conhecer o outro. Que acabará por ser uma coisa, outra. Que acabará por ser uma coisa natural.
Portanto, sempre que uma pessoa quer pensar em relacionamentos, tanto no contexto pessoal como no contexto profissional, é preciso pensar uma perspectiva da individuologia, num discurso acerca da própria individualidade. O que é que eu sou? O que é que eu quero ser? O que é que eu devo ser? O que é que eu preciso de ser? Enquanto a pessoa não se harmonizar, não se centrar em si e perceber que a paz não vem de fora para dentro, a paz vem de dentro para fora, a paz trabalha-se de dentro para fora e é um exercício diário. Todos os dias é preciso fazer exercícios, práticas para uma pessoa desenvolver a paz interior. Enquanto uma pessoa não perceber isso, que tem de se centrar em si, cada pessoa centrar-se em si, para poder ser feliz, as pessoas irão estar sempre à procura de alguém para tapar o vazio, ninguém olha para dentro, ninguém se responsabiliza pela própria infelicidade, está sempre tudo com uma síndrome da vitimização, olhar para fora, a culpar os outros pela própria frustração, insatisfação, infelicidade e todo esse tipo de coisas, e as pessoas estão tudo a olhar para fora a exigir a felicidade, porque de repente a pessoa que vai para um relacionamento e projeta a felicidade no outro, de repente a pessoa passa a ser extremamente exigente. Eu vou ter de fazer isto, a outra tem de fazer aquilo, tem de me dar atenção, tem de fazer aquilo, não pode abandonar. A pessoa vai embora, está-me a abandonar. Como a pessoa colocou o centro da felicidade no outro e na outra pessoa, é sempre um abandono, sempre que termina o relacionamento. Por escolha da outra pessoa. Estão a compreender? Então, a pessoa está sempre a colocar permeável, como é que eu ia dizer? A pessoa está sempre a pôr a jeito para a própria infelicidade, porque a pessoa não procura a felicidade dentro de si. A pessoa procura a felicidade, centra a sua felicidade nos outros e nos relacionamentos. Primeiro dentro. Esta é a prioridade. Primeiro a pessoa tem de estar bem dentro de si. Depois estar bem com os outros. Estão a compreender? E não estar bem com os outros estarem felizes para a pessoa depois ficar bem. Porque há um vazio que não é resolvido. E nós temos de equilibrar essas coisas. O individualismo intelectual e terapêutico tem um grande centro, que é o terapêutico. Se a pessoa não se sente em si, se a pessoa continua com uma síndrome da vitimização, sempre a olhar para fora, sempre à procura de alguém para tapar o vazio, sempre a culpar os outros pela própria frustração e insatisfação afetiva e sexual, se a pessoa estivesse sempre centrada fora, a pessoa não será feliz dentro de si, não será feliz com ninguém, será mais uma pessoa no mundo a projetar frustração e insatisfação nos outros. Frustração e insatisfação afetiva e sexual, emocional, o vazio existencial, solidão, sempre a entrar em conflito com os outros porque está num conflito interior. Estão a compreender? Então é preciso incentivar as pessoas no mundo, nas sociedades, seja o que for, a olharem para dentro e a perceberem que há coisas que são problemas interiores que só podem ser resolvidos pela própria individualidade se ela se centrar em si mesma. Então, uma individualidade que se centra em si mesma é uma individualidade individualista. Porquê? O subjetivismo é um centro no sujeito. O objetivismo é um centro no objeto. Eu costumo dizer isto. O idealismo é o centro na ideia, o racionalismo é o centro na razão, seja o que for. O individualismo é o centro da própria individualidade. Portanto, nós temos de nos centrar em nós mesmos. Não é ignorar os outros. Não é colocar uma posição de superioridade relativamente aos outros. Isso é egoísmo, é egocentrismo. É colocar uma posição de igualdade, mas perceber que há problemas que só a própria pessoa pode resolver por si mesma. E ao a pessoa ser feliz, por se centrar em si mesma, poderá emanar essa felicidade com os outros. Qualquer relacionamento com quem uma pessoa esteja, uma pessoa será uma luz. Uma pessoa levará a felicidade para os outros. Porque o individualismo promove que uma pessoa leve a felicidade para os outros e não vá buscar a felicidade nos outros. E não vá impor, obrigar o outro a ser desta ou daquela maneira para a própria pessoa ser feliz. E não projetar a felicidade nos outros para depois culpar por tudo e mais alguma coisa. Que isto é síndrome da vitimização. De repente uma pessoa é uma vítima de tudo. Outra pessoa abandonou-me, é responsável, é culpada pela minha infelicidade. Outra pessoa isto, outra pessoa aquilo. A pessoa tem às vezes autorrepressão e opressão afetiva e sexual, está num relacionamento sexual, o outro ou outra é que são culpados para a pessoa não estar a ter prazer. O centro está nos outros. A pessoa não volta para dentro para perceber que memórias, que traumas é que tem e que causam a sua incapacidade de ter prazer. Não, a culpa é dos outros. Estão a compreender? Então é preciso voltar para dentro. Cada pessoa tem de voltar para dentro. Porque há um culto na educação, um culto do exterior. Os pais querem que os filhos sejam daquela maneira. Portanto, há relações ditatoriais. Porque as pessoas estão sempre a obrigar. As pessoas, porque o ego depois também cria o dono da razão. De repente há uma superioridade moral. A pessoa está sempre a impor. Está sempre a criar conflito. Nós temos de voltar para dentro. Respeitarmos a nós mesmos, respeitar os outros. E depois há aquela questão. Se a pessoa não volta para dentro, se a pessoa não se descobre a si mesma, desenvolve autoconsciência, uma perspectiva individuológica, da individuologia, a pessoa muitas vezes poderá ser aquela pessoa incongruente. Qual é aquela pessoa incongruente? Completamente incongruente. Aquela pessoa que exige ser respeitada pelos outros, de fora para dentro, mas não respeita os outros. Porquê? Porque não repara naquilo que faz.
Porquê é que não repara naquilo que faz? Porque está mais atento a policiar os outros. Quando uma pessoa passa o tempo todo a olhar para os outros e de repente é desrespeitada pelos outros ou sente-se desrespeitada, há pessoas que se sentem desrespeitadas pela outra pessoa escolher simplesmente ser ela mesma. A outra pessoa decidiu fazer uso da sua liberdade e pensar em si, fazer escolhas que contribuam para a própria felicidade. A pessoa decidiu não satisfazer as expectativas que eu possa ter dela e de repente a outra pessoa está a desrespeitar-me porque não está a satisfazer as expectativas. Essas coisas acontecem às vezes. Não estou a falar quando há contratos ou algo do género. Estou a falar que às vezes a pessoa se sente desrespeitada sem estar a ser desrespeitada. Mas também pode estar a sentir desrespeitada por estar a ser desrespeitada. Mas também pode queixar-se que há desrespeito dos outros para com a própria pessoa e fazer o mesmo. E não reparar que está a fazer o mesmo porque não olha para dentro. E se toda a gente andar a exigir respeito e não respeitar ninguém, toda a gente exige respeito e ninguém se respeita. Porque ninguém olha para dentro e repara nas próprias incongruências. Então, uma sociedade transforma-se quando as pessoas se transformam elas mesmas. E não quando andam sempre a impor transformações aos outros e não fazem transformações nenhumas. Portanto, nós precisamos de individualismo intelectual e terapêutico. E não continuar a viver com o ego, sempre centrado nos outros. Estão a compreender? Portanto, sempre que eu quero falar em relacionamentos, em termos de contexto pessoal e profissional, eu tenho de falar acerca disto. A pessoa tem de se conhecer a si mesma. A pessoa tem de perceber que às vezes queixa-se que os outros fazem isto e aquilo, ou as outras pessoas, e a própria pessoa faz o mesmo. E não repara porque não olha para si. Não olha para dentro. Não se centra em si mesmo. Nós temos de ser o exemplo das transformações que gostaríamos de ver no mundo. E nós só seremos o exemplo se nos centrarmos em nós. Se olharmos para dentro, senão somos incongruentes apenas. Achamos que os outros têm de fazer transformações, mas nós não fazemos. Nem sequer reparamos. Não olhamos para dentro. Estão a compreender? Isto parece. Porque às vezes há aquela questão a questão da autoestima, ou de ter ou não ter autoestima. Isto é uma questão menor, porque aquela pomposidade intelectual, aquela erudição, está mais preocupada com lógica, não é? Com esse tipo de coisas, em termos filosóficos. Mas isto é muito importante. Isto é muito importante. Uma pessoa sem autoestima, uma pessoa com dependência emocional daquilo que os outros vão pensar ou não, a pessoa está com a sua liberdade intelectual condicionada. Está a sua realização filosófica condicionada, a sua realização hermenêutica condicionada. E isso poder-se refletir até no campo científico, desenvolvimento científico. De repente uma pessoa descobre uma coisa nova que obriga a colocar em causa o paradigma científico dominante, ou seja o que for, e tem medo de falar por ter medo de ser rejeitado pelos outros, porque as outras pessoas poderão incompreender uma primeira instância e poderão julgar, ridicularizar. Uma pessoa que está sempre com medo de ser ridicularizada com os outros está com medo de viver, por causa da falta de autoestima. Está com medo de pensar, até. Não apenas medo de falar, exteriorizar, está com medo de pensar até dentro de si. Está com medo de ser diferente. A pessoa começa a reprimir-se e oprimir-se por causa do medo de ser diferente, medo de ser rejeitada por ser diferente, porque não tem autoestima, porque não olha para dentro, porque a autoestima acontece de dentro para fora. É preciso olhar para dentro, voltar para dentro, enfrentar o próprio vazio, as próprias frustrações e insatisfação. Portanto, nós, para termos relacionamentos saudáveis, nós precisamos fazer o culto da interioridade, o culto do individualismo, mas o individualismo intelectual e terapêutico, este tipo de individualismo. Mesmo que há pessoas que são contra a ideia de individualismo, mas vivem este tipo de individualismo. Portanto, é preciso compreender que há várias formas de pensar o conceito de individualismo e que as pessoas muitas vezes confundem individualismo com egoísmo, com egocentrismo. Filosoficamente são coisas diferentes. Bom, portanto, vamos refletir acerca disto. Portanto, se gostarem das vidas, dos meus vídeos no sentido geral, eu dou uma formação de individuologia. Esta é a 8ª aula. São 10 aulas online, portanto é um curso totalmente online, curso de individuologia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um curso em que eu falo acerca de 1001 temas. Eu vou deixar o link, vocês leiam o dossiê pedagógico e podem ter interesse em fazer a formação desse curso de individuologia, que também é de uma obra de individuologia da minha autoria, que eu não tenho aqui à mão, mas também vou deixar o link na descrição do vídeo. Se estiverem interessados em fazer este curso de individuologia que eu dou totalmente online, entrem em contacto, vão à descrição. Tenho lá o dossiê pedagógico, é um curso dado pela APF, um curso que depois tem certificação dada por mim. Portanto, se tiverem interesse no curso e perceber que outros temas é que eu falo, também falo acerca da lógica, verdade, princípios fundamentais, lógica, princípios fundamentais, fenomenologia da hermenêutica, ética, hermenêutica e falácias, liberdade, princípios fundamentais e independência intelectual, e estou a ler neste momento, autoconsciência e responsabilidade, relacionamentos, que é o tema de hoje, e individuologia e individualismo.
Portanto, quem tem interesse em filosofia clínica, e principalmente aí no Brasil, se eu estiver no Brasil, neste caso em Portugal, mais filosofia prática, filosofia aplicada ou aconselhamento filosófico, este é um curso nesse registro. Eu sou académico de filosofia, sou investigador, passo a vida a estudar e investigar e criei a individuologia, que é esta ciência filosófica, uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Portanto, se tiverem interesse em seguir o meu canal, subscrevam, comentem, partilhem, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se tiverem mesmo interesse em seguir, coloquem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo, receberá uma notificação. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.